Olá, meus queridos alunos, bem-vindos então à nossa última aula de redação deste ano. Nós faremos, conforme combinado, as aulas 51 e 52, que estão lá na apostila de número 7, que é o formar repertório, cinema e sociedade, e a última aula da apostila número 8, a 57 e 58, que também é formar repertório, só que o assunto é sobre domínio do medo, ok? Então vamos lá? Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a formação de repertório. Repertório é como se fosse uma enciclopédia, né, de livros, de informações que existem aqui dentro da cabecinha da gente. E essa enciclopédia, ela é alimentada ao longo aí da nossa vida, né? Da nossa vida como estudante. E ela só recebe manutenções, ela só é ampliada, essa biblioteca, essa enciclopédia, quando nós estudamos, nós realizamos leituras, nós vamos buscar, nós pesquisamos. É assim que você consegue ampliar o seu repertório. Isso nós vimos, né, ao longo aí do ano, como fazer isso. Hoje, nessa aula a aula 51 e 52, que é o formar repertório cinema e sociedade, logo de cara nós já temos um exercício que vai fazer o quê? Nós vamos treinar a competência número 2, que é compreender a proposta. Aí você vai me dizer, nossa, mas compreender a proposta, o que tem a ver com formar repertório? O que tem a ver é assim, você não pode ter cumprido a proposta, a competência número 2, de compreender a proposta, indo lá e só lido a proposta e escrito qualquer coisa. Na verdade, ou então copiado algumas palavras de lá. Não é para fazer assim. O que vocês têm que fazer é compreender a proposta, é traduzir essa proposta, conseguir extrair de lá qual que é o tema, né? E aí trazer para o seu repertório sociocultural, né? Fazer uma junção com o seu repertório sociocultural para você poder trazer para o seu parágrafo de desenvolvimento nos seus argumentos, ok? Então nós vamos iniciar com os exercícios. Vamos lá. Os trechos a seguir, eles compõem um pequeno inventário de ideias sobre o cinema, suas características, sua importância, suas relações com a sociedade. Eles foram relacionados para instaurar um leque de pequenas reflexões e formar um repertório consistente sobre a sétima arte. Por que o cinema é considerado a sétima arte? Vocês sabem? Vamos já ampliar nosso repertório, né? Por ser uma arte do espaço e do tempo. O cinema, ele seria o grande resumo de todas as artes. Então ele é considerado a sétima, pois ele parte de uma imagem projetada em uma superfície, como a pintura e a fotografia, mas ele é mais que isso, ele envolve o quê? O movimento, relacionando-se ao ritmo, ao tempo, por isso sim é considerado a sétima arte. E na sequência, leia cada trecho apresentado e em seguida resuma as principais ideias que você julgar úteis para a construção de um texto dissertativo que discuta o assunto cinema. Trata-se de um exercício de linguagem. Ao parafrasear, procure ser fiel ao sentido da ideia original. Evidentemente que outras reflexões que nascerem podem ser anotadas para ampliar ainda mais o repertório que está em construção. Agora nós vamos fazer o que foi solicitado: ler os textos e aí retirar ideias para fazer a paráfrase, ok? Então vamos lá. Texto 1. Cinema e condição humana, emoções. A linguagem do cinema é universal. Filmes transcendem todas as barreiras e diferenças, sejam culturais, de linguagem, religião, fronteiras geográficas ou sistemas de crenças. Sendo assim, filmes são mais
do que uma expressão da sociedade. Eles nos informam sobre a condição humana. A trama de um filme fornece infraestrutura e apoio ao subtexto do filme. O subtexto refere-se à complexa estrutura que se sustenta sobre várias associações que a narrativa desperta no espectador. A trama fornece significado de superfície, enquanto o subtexto fornece um significado mais profundo. Virtudes e forças encontram-se no subtexto do filme e emergem como temas poderosos. Por exemplo, uma história sobre um homem e seu filho em um campo de concentração tem um subtexto complexo que inclui criatividade, sacrifício, resiliência e amor. A paisagem psicológica é habitada pelos personagens, isto é, seus instintos, motivações, crenças, emoções e comportamentos é parte do subtexto. Então, como sugestões aí, né, de ideias que podem ser colhidas para esse texto e para fazer a paráfrase seria que o cinema transcende barreiras e diferenças culturais, religião, fronteiras. Outra, por baixo das tantas tramas diferentes, os filmes lidam com instintos, motivações, crenças, emoções e comportamentos. E a última, uma das finalidades do cinema é nos informar sobre a condição humana. Agora o texto 2, Cinema Moderno Pobre de Humanidades. Uma entrevista com Jean-Claude Carrière a propósito da morte de dois grandes cineastas, o sueco Ingmar Bergman e o italiano Michelangelo Antonioni, coincidentemente mortos no mesmo dia 30 de julho, inspira este comentário. Tanto Bergman quanto Antonioni fizeram filmes sobre inevitável solidão, os permanentes recomeços, a dolorosa consciência da finitude e o orgulho humano de enfrentar a morte a cada dia. Para uma geração socializada nos filmes tipo Rambo e Exterminador do Futuro, Jean-Claude é um ilustre desconhecido. Mas para quem, como eu, teve sua educação sentimental balizada pelo cinema, ele foi roteirista de um dos maiores gênios do cinema, o espanhol Luis Buñuel, para o consagrado roteirista Carrière. Temos hoje muitos filmes, mas pouco cinema. É o mal de um mundo fundado no desperdício, um mundo com muita informação e pouca sabedoria, muita moda e pouca elegância, muito sexo e pouca sensualidade, muito dinheiro e pouca generosidade, muito corpo e pouca alma, muita casa e pouco lar, muitas escolas e pouco ensino, muita tela e pouca pintura, muito estádio e pouco jogo, muito atleta e pouco recorde, muita realidade e pouca imaginação. Então, quais são, né, as paráfrases que nós conseguimos fazer? A geração socializada nos filmes tipo Rambo, Exterminador do Futuro, tem uma percepção mais superficial do poder do cinema. A educação sentimental dos homens do mundo moderno é balizada pelo cinema. E hoje há muitos filmes, mas pouco cinema, muita realidade e pouca imaginação. Texto 3. Cinema como objeto de consumo. Afinal, o que é cinema hoje? É chamado de a sétima arte, que é o correto, mas ainda não podemos chamar o cinema de Gesamtkunstwerk, conceito de obra de arte completa que o compositor alemão Richard Wagner cunhou e inspirou suas óperas, englobando música, poesia, drama, pintura, arquitetura, dança. O cinema é, por enquanto, uma arte híbrida. E o problema principal é que o filme, depois de algum tempo, fica datado. Um bom filme antigo não é fruído com a mesma admiração, como ocorre com outras boas obras de arte. Pode-se ouvir Mozart ou ler Don Quixote ou contemplar a
Capela Sistina com o mesmo prazer da primeira visita. No cinema, um filme antigo, com algumas raras exceções, pode ser visto apenas como curiosidade histórica. Essa datação que o cinema sofre me parece ser o problema que exige que a sétima arte, ou the industry, como os americanos a definem, seja um objeto de consumo renovado incessantemente. E as paráfrases são: ainda não podemos chamar o cinema de obra completa, porque na verdade ele é híbrido. O problema principal é que os filmes, depois de algum tempo, ficam datados. A datação exige que o cinema seja um objeto de consumo constantemente renovado, parte da indústria cultural. Texto 4: Cinema para educar. Todos os filmes sobre o nazismo mostram membros da SA sacando a pistola e atirando a sangue frio em alguém indefeso. A aparente calma não deixa de revelar o intenso prazer, sobre cuja natureza sádica não é preciso insistir. A ideia de que a vida é um privilégio, que alguns merecem ter e outros não, resume em uma frase a ideologia hitlerista. É importante que as novas gerações tenham presente o que foi o horror nazista, e nada melhor que o impacto da imagem de A Queda, filme de Oliver H., para produzir um efeito educativo. Esse horror foi enterrado nos escombros da chancelaria, mas nas últimas eleições para o parlamento da Saxônia, os neonazistas obtiveram cerca de 10% das cadeiras. Que isso nos sirva de alerta. O impulso que se exteriorizou no hitlerismo, infelizmente para nós humanos, é parte integrante de nossa psique. É preciso escutar a advertência de W. Rich: o fascista espreita dentro de nós mesmos, pronto a odiar e massacrar aquilo que não é espelho de si próprio. Então, desse texto, nós conseguimos obter as seguintes paráfrases, que é importante que as novas gerações saibam do passado, como o que foi o horror nazista, que de certa forma é parte integrante de nossa psique. O cinema tem também essa função educativa. O cinema tem enorme apelo popular e profunda influência no imaginário. Por isso, o passado pode ser preservado ou remodelado segundo a conveniência dos diretores. Texto 5: Cinema e realidade. Enquanto o filme europeu se preocupa de hábito com o humano, demasiado humano, os filmes do mainstream hollywoodiano, quem diria, ficam cada vez mais metafísicos. Tratam de deuses, demônios, alienígenas e máquinas pensantes. E seus heróis são movidos sobretudo pela questão de quem ou do que possa estar oculto por trás da ilusão do mundo visível. Assim, Hollywood passa abertamente a fazer da tão propolada crítica à indústria cinematográfica um tema próprio e, ao mesmo tempo, a radicalizá-lo. Essa crítica adverte, como se sabe, que a indústria cinematográfica é uma ilusão sedutora gerada para nós, uma bela encenação do mundo que tem por tarefa escamotear a feia realidade, encobri-la e negá-la. Ora, não é outra coisa o que afirmam todos os filmes recentes de Hollywood, mas não é tanto a bela ilusão produzida cinematograficamente que se exibe como única e grande encenação, e sim todo o mundo real, dos fatos cotidianos. Essa dita realidade é apresentada em filmes como Truman Show, de 1998, ou Matrix, de 1999, como um reality show em curso, iluminista, um crítico da mídia e, ao mesmo tempo, um detetive particular que quer desmascarar não só a cultura em que vive, mas também todo o mundo cotidiano com uma ilusão artificialmente produzida. As paráfrases desse texto são:
A indústria cinematográfica é uma ilusão sedutora gerada por nós mesmos. Outra, essa bela encenação do mundo tem por tarefa escamotear a feia realidade, encobri-la, negá-la. Cinema europeu se preocupa de hábito com o humano. Hollywood é cada vez mais metafísico ao abordar deuses, demônios, alienígenas, máquinas pensantes. Então, nós encerramos as nossas aulas, né, nosso conteúdo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Eu agradeço de coração a participação, o esforço de vocês nas aulas, nas avaliações. Dizer que foi um prazer, né, ter revisto alguns de vocês, ter dado aula para vocês este ano, é pouco. É pouco porque a palavra que fica aí, vocês vão ver na mensagem que eu deixei para vocês aí de final de ano, é gratidão. Gratidão por ter reencontrado, por ter revê-los, por ter estado com vocês, ok? Então, um beijão carinhoso e até breve!